E aí? Otimista, pessimista, preocupado, receoso? Como é que você ficou hoje, segunda-feira, dia em que nós conhecemos nossos dois adversários, né? Da Libertadores e da Copa do Brasil. Dia diferente, atípico, né, cara? Afinal de contas, os dois sorteios no mesmo dia, não recordo disso nos últimos anos. E diria, por exemplo, que as bolinhas poderiam ter vindo piores. Obviamente, o Botafogo, né, nem sempre é contemplado em sorteios, isso aí é puramente sorte ou azar. Temos um outro adversário tradicional que quase sempre dá muita sorte, né, cara? Isso aí é sorte mesmo, né? Na Libertadores, por exemplo, pegaram o lado mais fraco, mas, bicho, ano passado foi assim também na Libertadores e a gente, né, conquistou o título. E como eu sempre falo, na Libertadores, cara, os campeões somos nós. Então, os outros que corram atrás dos outros que tremam, meu irmão. Ok, não é o Botafogo do ano passado, mas azar. O Pet hoje está na nossa camisa. Já na Copa do Brasil, são outros 500, cara. De todos os grandes, né, do futebol brasileiro, somos os únicos que ainda não conquistamos esse troféu, cara. E pelo contrário, né, a Copa do Brasil, ela reserva dissabores quase que frequentemente para o glorioso, né, cara? São algumas eliminações recentes até para clubes bem pequenos ou sem tanta alarde, né? Vai que esse ano muda, né? Afinal de contas, cara, a gente abriu a porteira, 2 títulos em um ano, vai que. Mas eu queria bater um papo com vocês justamente sobre os sorteios. Conhecemos nossos adversários, cara, e queria dar minha impressão e, obviamente, depois saber. Escreva nos comentários depois aqui, ao longo do dia, dos dias, o que vocês acharam. Começando, é claro, pela competição em que o Botafogo é o atual campeão, Libertadores da América, cara. Eu confesso que na semana passada fiz um vídeo e eu apenas falei, puta, nesse momento, se pudesse escolher, eu não gostaria de enfrentar os brasileiros e nem o River Plate. Porque, porra, cara, só quem teve lá no Monumental, ou só quem já conhece o Monumental, consegue imaginar a pressão que deve ser. Mas, cara, uma hora, se for, a gente vai ter que enfrentar. E quis o destino, né? Que no chaveamento, caso o Botafogo vá passando e o River Idem, eles se enfrentem, se eu não me engano, até na semifinal. O fato é que, dos todos os times que sobraram, eu disse que eu gostaria de pegar os Estudiantes. Primeiro porque já os enfrentamos 2 vezes, perdemos uma, ganhamos a outra. Deu para ver que é um adversário bastante limitado, cara. E que, enfim, mesmo lá na Argentina, nós perdemos por 1-0 apenas com o gol do frango do John, na verdade, né, cara? E tinha outro time que era a LDU, cara. LDU que, sabidamente, todo mundo, né, sempre assim, fora da altitude, é um adversário bastante, porra, eu diria fraco. Eu vi 2 jogos deles na Libertadores, nos dois, os dois curiosamente fora de Quito, né, cara? Fraco, 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 cara. Perfeitamente possível que nós passemos. Porém, a decisão é lá, cara. E lá em cima o bagulho pega, porque tem pressão da torcida, é um clube acostumado a disputar Libertadores todo ano, então isso aí vai ganhando cancha. E claro, altitude, meu irmão. Somado a isso, e não dá para desconsiderar, o fato do Botafogo do Renato Paiva ainda ser um time bastante inconstante quando atua fora de casa, né? Tanto é verdade que nós conquistamos nossa primeira vitória no Brasileirão agora, ontem, contra o Santos. Somado a essa vitória, só temos outras 2 fora de casa nesse ano. Contra o Nova Iguaçu, pelo estadual, que nem merece qualquer comentário, e a Libertadores desse ano, aquele 2-1 contra o horrível Carabobo, graças àquele gol achado do Cuiabano no último lance. Então eu me preocupo. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado, eu preferia ter enfrentado o Estudiantes ou até mesmo o Racing, cara. Mas, cara, caiu a LDU, vambora. Eu acho que mais do que nunca o Botafogo vai precisar. E aí, como fazer, não sei, meu irmão. Até porque a gente não sabe nem qual será o elenco a partir de agora. Se o Hugo Jesus sair, cara, já ferrou mais ainda. Então é obrigação do Botafogo vencer no Rio de Janeiro, no Newton, no jogo de ida. Porra, cara, tentar fazer 2 ou 3 gols para lá em Quito, aí sim, administrar. Administrar não quer dizer jogar totalmente na defensiva e com covardia. Mas lá vai ser pauleira demais. Se o Botafogo não levar para o Equador uma vantagem, cara, vai ser muito difícil. Mas, meu irmão, já falei.
somos os campeões. Então que venha a LDU, que venha depois o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Nacional, que são os próximos adversários, né? O fato é que eu preferia não jogar contra a LDU apenas por esse fator altitude. Isso para mim, o que você acha? Já na Copa do Brasil, poucas horas depois do sorteio da Libertadores, eu gostaria muito de enfrentar o Atlético Paranaense, cara. Gostaria mesmo porque, enfim, é um adversário que está um pouco engasgado na minha garganta. É um time que atravessa um momento bastante atípico nos seus últimos anos, né? Tanto é verdade que está na segunda divisão, e mesmo lá está muito inconstante. Óbvio, tem times tradicionalmente falando mais frágeis, mas, cara, por ser uma competição bastante amaldiçoada pro Botafogo, cara, eu também não, eu prefiro evitá-los, cara. Prefiro evitá-los, assim como, óbvio, enfrentar principalmente os clássicos cariocas. E o sorteio dessa vez nos reservou o Bragantino. O Bragantino que atualmente é se não me engano, o vice-líder ou o terceiro colocado do Brasileirão. É um time que está fazendo uma boa campanha. É um time jovem, né? É um time que tem um certo investimento. Mas, cara, é um time que nas últimas competições nós eliminamos, né? Principalmente, obviamente, lembrando da Libertadores do ano passado. Nós passamos pela fase pré justamente contra o Bragantino. Aquele jogo que só nós sabemos como foi, né? Aquela partida em que o Damian Soares foi expulso, um a menos, no sufoco, mas, meu irmão, não importa, passamos pelos caras. Em 93, na finada Comebol, hoje, né, a Sul-Americana, passamos pelos caras também, com aquele time do Botafogo que era fraquíssimo. E é bom lembrar também, agora que eu recordei, ano passado, na nossa Libertadores, que nós fomos campeões, nós passamos pela LDU também. Então vai que, meu irmão. O que eu penso do Bragantino? Porra, era o adversário que eu queria pegar agora? Eu acho que poderiam vir alguns antes. Em compensação, cara, é um time que é uma cidade bastante legal, eu conheço Bragança, muito legal, cidadezinha bonitinha, mas é um time que a gente sabe, não tem força popular, cara, torcida, não é de lotar, enfim. É um jogo muito parelho, mas que aí tem que pesar a camisa. Tem que pesar a camisa, tem que ser o Botafogo, e com todo respeito ao Bragantino, mesmo que eles estejam fazendo uma boa competição no Nacional até o presente momento, não dá, cara. Eu acho que o resumo da ópera é o seguinte: o sorteio, né, nas duas competições acabou sendo razoável para o Botafogo, teve muita gente que pegou muito carne de pescoço maior que a nossa, e cabe ao Glorioso, repetindo, né, como eu falei na LDU, para com o Bragantino, fazer o resultado dentro de casa, cara. De alguma forma, 2 gols, pelo menos, para poder administrar. E esse time, apesar de dificuldade jogando fora de casa, é um time que sabe administrar jogo. Né? Esse parece ser um dos poucos méritos do Renato Paiva ainda. Ele joga, obviamente, para não perder fora de casa, o que, dependendo da circunstância e da forma como você vai visitar esses adversários, pode permitir que, enfim, você possa usar desse artifício. Mas o mais importante é a gente tentar saber o que passa pela cabeça do Textor. O que ele achou desses 2 sorteios. Porque eu acho que nossas classificações, né, nos 2 torneios, estão diretamente ligadas ao que ele fará para reforçar o elenco. Para as 2 competições, com esse elenco atual, é muito, muito, muito difícil. Se essas saídas que estão sendo, né, anunciadas aí do Igor Jesus, do Cuiabano, o Jair em menor proporção, mas o elenco acaba sendo, né, prejudicado, sem esses aí vai ficar complicado. Então o Textor precisa reforçar com pelo menos 4, 5 bons reforços para tentar a conquista inédita da Copa do Brasil e para tentar o bi da Libertadores. Por hora, chaveamento na competição internacional é o lado mais forte, mas também pode ser bom o seguinte, cara, eles vão se matando e a gente vai chegar na final, e eu tenho certeza que nós chegaremos aos trancos e barrancos com muita moral, como foi ano passado, passando por Palmeiras, São Paulo e depois Peñarol. Vai que esse ano repete. São Paulo, Palmeiras, né, e depois tem um outro que eu nem recordo agora, cara. Na Copa do Brasil, meu irmão, é aquela competição amaldiçoada, e torcer para que esse ano São Nito Santos, né, esteja mais do que nunca inspirado e nos abençoe com esse título inédito. Mas fala aí para mim o que vocês acharam desses 2 sorteios, quero saber, tá bom? Antes, porém, contudo, todavia, aquilo aqui que só o Cantinho Botafoguense oferece para vocês, né, irmão? Dica de rock.
essa. É, meu irmão, até misturei as bolas aqui, cara. Chegar do trabalho correndo pra cacete, desses 2 sorteios, pensar em alguma coisa pra falar contigo aqui. A dica de hoje, cara, desse vídeo, vai essa banda aqui, bicho, que é sensacional. Pena que acabou, né? Inclusive acabou de maneira até trágica, né? No sentido de o vocalista Rob Vitale, né, cara, que faleceu recentemente de complicações por conta da Covid, né? Enfim, Black Train Jack, cara, esse disco principalmente eu cresci quando moleque, o disco de 93, porra, um dos discos mais legais. O Rob Vitale é uma das vozes mais melódicas e bonitas que eu já vi do rock, do punk rock mundial, meu irmão. E esse disco é icônico, pra quem curte rock em geral, meu irmão, vale a pena. Vou deixar uma música desse disco aqui no descritivo do vídeo, depois vocês comentem também achando, né, me dizendo o que vocês acharam, quem conhece ou quem não conhece, e aguardo os comentários de vocês, fechou? Black Train Jack, dica musical do dia, meu irmão. E é isso, galera. Eu queria então novamente saber de vocês o que vocês acharam dos sorteios, o que vocês curtiram hoje, se vocês curtiram essa dica musical. E claro, né, pedir aquele favorzão que não custa, né, bicho? Ó, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe com seus amigos alvinegros ou de outros clubes. Estamos chegando aí aos 500, cara, e essa marca será batida ainda nessa semana. Depende, obviamente, né, dessa ajuda que eu dependo exclusivamente de vocês. Então, cara, por isso eu peço essa colaboração final, fechou? No mais, até o próximo vídeo. Amanhã tem pré-jogo Botafogo e Ceará, meu irmão. A todo mundo, um ótimo final de noite de segunda-feira. Saudações sempre, sempre, sempre alvinegras. Valeu!